Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Bom dia, Bruno. Como é que você tá, querido? Tudo bom? Bom dia, Beto, tudo certo? Vamos nessa, mais um webinar aqui com o pessoal, muito animado e Ah, vamos começar. bora, né? Aproveitar aí mais um dia gostoso. Apesar que hoje que tá um pouquinho nublado, não sei aí, mas vinha numa crescente de sol, agora deu uma nublada aqui na minha cidade, né? Mas mesmo assim, não vou reclamar não. E queria desejar um bom dia para quem está entrando, já está digitando. Gente, temática, a gente gosta muito de conhecer vocês. Então, já coloquem de que lugar do mundo vocês estão falando. Por favor, a gente gosta de conhecer todos os nossos futuros alunos, todo mundo que acompanha nossos webinars, né? Então, a gente já gosta. Normalmente eu falo de onde eu sou, mas hoje eu vou começar pelo Bruno. Bruno, tá falando de onde? Eu estou falando de Fortaleza, no Ceará. Estou aqui passando tempo, passando o final do ano. Eu divido meu tempo entre Fortaleza e Brasília, mas atualmente estou aqui em Fortaleza. Aqui tá, como sempre, tá sol por aqui. Eu ia falar, né? Fortaleza, quando tá ruim, tá bastante sol, né? Exato, que tem aquela do reembolso, né? Se não tem sol, você pode pedir reembolso do hotel, da passagem. Que Ai, cara, as vantagens. Eu tô pra conhecer aí, cara. A família da minha esposa toda é de Fortaleza, então eu tenho um desejo muito grande de conhecer aí essa cidade. Só ouço elogios também, né? Então fica fácil de querer ir, né? vale a pena. Muito bonito o litoral por aqui. Ai, que bom. Conseguiu já ir pra praia ou tá mais dentro de casa? Não, vou pra praia, principalmente final de semana, né? Aproveitar ali final de semana, às vezes dou um pulinho no horário de almoço. Isso que é bom, Ah, né? Qualidade de vida aqui perto da praia. ai, pelo amor de Deus, né? E eu acho que é isso que muita gente está buscando aqui, viu, Bruno? Eu acredito que vários que vão digitar aqui vão falar, ai, queria estar com essa vida do Bruno, de, pô, poder no final de semana ir lá para Fortaleza, tá trabalhando, mas poder curtir uma praia. E eu falo por mim, cara, desde que eu entrei no home office, cara, eu comecei a viajar muito mais do que antes, né? Antes eu achava que eu não gostava de viajar, mas o que que eu percebo? Que na verdade faltava tempo mesmo, né? Era aquela coisa Uhum. de, às vezes, não ter como fazer a viagem, né? Exatamente, é uma das vantagens, né? Isso, poder ter essa mobilidade para perto da família, visitar amigos, mesmo trabalhar e conhecer um lugar ao mesmo tempo, né? Por que não? Então, essa flexibilidade é incrível. Ah, legal. Tem algumas pessoas que estão falando aqui, estão pertinho de você. Tem gente de Brasília, tem gente que está no Ceará também. Então, ó, tem algumas pessoas aí. Quem sabe você não encontra na rua sem nem saber, né, Bruno? Às vezes você já até viu Uhum. e ainda não conhece. Pessoal do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Foz, o meu xará ali, Roberto, tá em Foz, Porto Alegre. Campinas está pertinho de mim, viu, Paulo? Eu sou de São José dos Campos. Você já deve ter ouvido falar. Pertinho de Campinas, tá 2 horinhas aqui da gente. Aqui é o pessoal de São Paulo também, BH, Rio Preto da Eva, Amazonas. Nossa, esse aí, primeira vez que eu ouvi falar. Ó, outro de Campinas, galera de São Paulo que também tá em peso, em peso. Tem gente já falando boa tarde, eu falei bom dia, gente, desculpa, porque eu ainda não almocei. Sou daqueles brasileiros que fala que se ainda não almoçou é bom dia, se almoçou é boa tarde, né? Então, por enquanto ainda segue bom dia. Pessoal agora de Portugal também. Então, assim, gente, sejam mais que bem-vindos a mais um webinar. Hoje é mais um encontro sensacional que a gente vai ter aqui. Um grande prazer estar mais uma vez podendo apresentar o nosso webinar. Vou começar aqui me apresentando. Eu sou o Roberto, então, tenho um pouquinho mais de 15 anos de experiência. Já daqui a pouco estou chegando aos 20 anos, mas prefiro colocar o 15 para eu me sentir um pouquinho mais novo, né? Tenho muita experiência com vendas, a parte de educação. Gente, eu sou um cara muito ser humano, né? Que eu falo, sou um apaixonado pela vida e uma coisa que eu mais amo é realmente ver a transformação das pessoas, é ver a transformação de carreiras. Eu digo que nada é tão gratificante quanto você mudar a vida das pessoas, porque depois você encontra elas na rua, ou você recebe uma mensagem, às vezes pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, agradecendo. Então eu falo que isso não tem preço, é uma grande paixão que eu tenho. E ao meu lado, dispensa, né, apresentações, mas vou pedir também, Bruno, para você se apresentar um pouquinho. Bom dia, para mim também bom dia, né? Não sei ainda. Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Bruno. Eu tenho ali também, já estou chegando em 10 anos de experiência e, diferente de muita gente da área de dados, né, e muitos de vocês provavelmente, eu sou uma exceção na área de dados porque eu sempre trabalhei com dados desde que eu comecei minha jornada profissional. Então, eu já fui analista de dados, trabalhei com muitos engenheiros de dados, hoje sou cientista de dados.
acompanhei todo esse boom, né? Então, eu estava lá desde o começo, podemos falar assim, né? Quando tinha muito poucas oportunidades, as vagas eram muito segmentadas, eu estava lá no começo e acompanhei todo esse crescimento. Já liderei projetos e times de dados nos mais diferentes segmentos e espero poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento hoje aqui com vocês. Ah, com certeza. Eu falo que você é pré-pandemia, né? Isso é para poucos, né, Bruno? Normalmente a Sim. pandemia trouxe mais a vontade, né, do home office, mas você já traz esse desejo mais antigo, né? Sim, e o legal é que o próprio trabalho foi mudando ao longo do tempo, né? Então, muita coisa que a gente faz hoje nem existia quando eu comecei. E, então, é uma adaptação constante. E por isso que é importante a gente sempre buscar se capacitando. E isso foi fundamental ao longo da minha jornada também. Ah, maravilha, maravilha. Gente, a gente não para por aqui. Queremos conhecer vocês mais um pouquinho. Então vamos lá. Queria que vocês digitassem aqui no nosso chat, né? Então, se você deseja iniciar sua jornada em dados para conquistar melhores oportunidades, inclusive fora do Brasil, gostaria que vocês digitassem o 1. Se você já sabe, assim, não, eu já sei, análise de dados é o caminho certo para mim, eu queria que você digitasse o 2. Se você já começou algum estudo, se você já tem alguma noção em dados, mas de uma forma ainda desorganizada, ou às vezes, por exemplo, eu fiz um curso na internet, eu fiz isso, eu dei uma lida aqui, eu vi um podcast, mas eu preciso estruturar aqui para poder evoluir e crescer, né, acessar esse mercado, né, tão grande que nem o Bruno trouxe. Você vai digitar o 3. E se você já é um profissional sênior na tech, mas busca atualização em dados para manter a relevância, né, conquistar novas oportunidades, como o Bruno mesmo disse, né, é uma área que cresce muito, eu gostaria que você digitasse o 4. E aproveitando aqui, Bruno, recebi uma mensagem aqui da Vanessa, que é da minha cidade. Então, olha só, São José dos Campos está presente no mapa aí, viu? Eu falo que aqui não é uma cidade tão grande, já está chegando a quase 1 milhão de pessoas, mas para a área tech é uma região muito famosa. Né? A gente tem muita startup, é a capital da engenharia aqui do estado de São Paulo é a minha cidade. Então eu falo que vira e mexe a gente acaba tendo contato com alguns alunos daqui. Fico muito feliz. Ó, Bruno, pelo que eu tô vendo, ó, quase que vou colocar aqui uma informação aqui, ó, uns 92%, o pessoal tá querendo iniciar mesmo, tá? Então ainda a maioria tá digitando um aqui, teve alguns três, mas a grande parte tá querendo começar a conhecer a área tech, começar a conhecer a área de dados e buscando oportunidades para o mercado de fora. Você tem algum conselho para essa galera, Bruno? Tenho, fiquem até o final do webinar, escutem um pouco da gente. Hoje a gente vai começar, a gente vai fazer uma demonstração prática básica, né? Realmente para quem está começando mesmo, ter aquele primeiro cheirinho, contato de como que é o trabalho de um analista de dados. Então, não vai ser nada muito complexo, de outro mundo, pessoal. Espero que, por mais que, de repente, não vai entender tudo, mas vocês vão conseguir ter uma ideia bem geral do que é um trabalho do analista de dados e começar a pular de cabeça nesse mundo, né? Então, fiquem com a gente. Exatamente, né, Bruno? Eu falo que às vezes a gente olha, né? Eu mesmo, quando eu vi pela primeira vez você apresentando, fica uma coisa que você fala assim, nossa, é isso, mas é para isso que a gente tem o suporte, é para isso que a gente tem você também como um dos nossos tutores, né? Exatamente para quebrar também. Tem muitas pessoas que chegaram aqui sem ter nenhum conhecimento prévio, mas é uma coisa que você fala muito. No final das contas, todo mundo se forma e todo mundo tem o seu lugar no mercado, né? Exatamente. Então, quem consegue, quem persiste, quem segue aqui o que a gente tem no nosso bootcamp, no final, as histórias sempre são boas, né? Então, acreditem nisso, né? Não é fácil, a gente não vende ilusão, não é nada fácil, mas a gente oferece o caminho e dá as ferramentas, né? Então, é muito do nosso trabalho, né? É um trabalho nosso, mas também de vocês, que a gente quer apresentar e esperamos que vocês possam pegar isso de alguma forma e aplicar na vida, né? Então, é isso. Perfeito, perfeito. Continuando aqui, gente, então na nossa apresentação, hoje quando a gente fala de investimento na área tech, né, você fala assim, poxa, como que eu preciso entrar? A gente sabe que na internet tem muita coisa diferente, muitas falsas promessas, né? Que nem o Bruno trouxe. E normalmente a gente tem na cabeça, nossa, eu vou ter que investir muito, eu vou ter que investir entre 5, 50 mil reais, eu não sei quanto tempo eu vou estudar, se é um mês, 2 meses, três, se eu vou fazer uma faculdade, um tecnólogo, se eu vou para 4, 5 anos. Então eu falo que são pontos que a Triple Ten ela resolveu com o Bootcamp, porque hoje a gente consegue ter uma imersão total porque eu tenho pessoas, por exemplo, como o Bruno, que é um dos nossos tutores, que tem uma bagagem muito grande, gente. Então ele consegue cortar bastante esse caminho que normalmente vocês precisam percorrer.
Normalmente, quando a gente está numa faculdade, são 4, 5 anos que a gente vai ouvir desde a história, mas são coisas mais lentas, vamos dizer assim. E um bootcamp, não, ele já é muito mais imersivo. Por isso que a gente consegue condensar mais e trazer o que o mercado realmente precisa. Que é o quê? Pessoas capacitadas, e por isso que você vai encontrar, então, o seu primeiro emprego em 1 a 4 meses. Essa é a média dos nossos alunos aqui da T10, né, da Triple Ten. E trazendo um pouco para vocês por que disso. Hoje a Triple Ten ela é considerada a melhor escola de tecnologia no mundo. Então vocês chegaram num lugar que simplesmente está no top 1. Então isso vai garantir também para vocês um ensino de extrema qualidade, um suporte de extrema qualidade e um resultado, que é o que todos vocês buscam. Afinal de contas, né, Bruno, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo está querendo ingressar na área de análise de dados. Então vocês não estão buscando apenas um curso. Eu vi que alguns ali já até falaram, ai, meu sonho é viajar, então já estão querendo a tua vida, Bruno. Mas eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Né? A gente consegue não só trazer um ensino de qualidade, mas os projetos e realizar o sonho dessas pessoas, né? Tu que já está há um bom tempo, já deve ter visto muito aluno, né, te agradecer e trazer assim, poxa, obrigado, eu estava inseguro, mas, poxa, foi só sucesso depois, né? Sim, acontece. As histórias são muito boas, né? A gente vê que o pessoal ao longo do bootcamp não é fácil, mas o pessoal que tem uma comunicação mais próxima com a gente geralmente, realmente vira amigo, né? Para fora da Triple Ten, ao longo da carreira. Tenho alunos hoje que eu brinco que são colegas, né? Que eu vejo, acompanho as coisas que eles fazem, são incríveis. Então, é isso, é um processo, né? E todo mundo que um dia está do outro lado aprendendo, um dia, por que não, vocês podem ensinar também, né? Então é um processo, a gente tem que dar o primeiro passo. E é isso, é para todo mundo, dá para acreditar, então venham com a gente hoje que vocês vão entender um pouco mais do processo. É bom demais. E, gente, trazendo um pouco sobre a Triple Ten, a gente tem 5 anos que a gente ganha, né, essas premiações que garantem que vocês estão entrando então, numa instituição que é extremamente renomada lá fora, né? Então, aqui são algumas avaliações que a gente tem de Google, a Career Karma, a Trustpilot, são organizações que analisam então bootcamps, né, e fazem esse comparativo com outras escolas, com outros bootcamps. E a gente tem quase que nota máxima. Então, isso também mostra a garantia do ensino e do sucesso de vocês. E quando a gente fala do porquê, poxa, por que, que essa escola é tão boa? Por que, que ela ganha 5 anos seguidos? Gente, uma das coisas que mais afeta no nosso sucesso é o quê? A nossa empregabilidade. Ou seja, 93% hoje dos nossos estudantes encontram trabalho em até 6 meses até terminar o curso. Isso, gente, eu falo que não é nem a cereja do bolo, isso é o que vocês estão buscando. Afinal de contas, todos vocês querem, né, poder viajar, ou trabalhar de um home office, ou ingressar nessa área, vocês já sabem o que querem, só falta saber o como, né? Então é por isso que hoje a Triple Ten ela tem esse nome tão grande, porque a gente consegue trazer para os nossos alunos essa oportunidade, né, que é bem diferente de outras instituições, ou até de outros tipos de curso, né, trazendo assim. E como o Bruno disse, né, a chave de tudo é estudar e fiquem até o final. Vocês continuando na nossa Masterclass até o final, vocês também vão receber um certificado, tá, de participação aqui para já começar ali a carreira de vocês, tá bom? Então fiquem até o final. E para quem ficar também até o final, a gente sempre traz um presente especial. Mas isso é só no finalzinho, tá, gente? Então fiquem aqui, acompanhem, é muito legal. Não falo nem por mim, mas tudo que o Bruno vai trazer são coisas extremamente relevantes. É uma pessoa que tem um conhecimento magnífico. É sempre um prazer estar aqui com ele, ouvir um pouquinho, né, beber da fonte, né, que ele traz para nós. Então sigam até o final, tá? E aqui, né, trazendo então um pouquinho para vocês, a gente vai falar então do nosso primeiro objetivo, né, que é o quê? Como que você vai conquistar a sua carreira internacional em dados? Então vocês vão descobrir como que a carreira de dados ela pode, né, e vai ser uma oportunidade para vocês começarem a trabalhar no mercado da tecnologia e, como vários já colocaram aqui, o tão sonhado trabalho remoto, né, que é o que hoje eu acho que todo brasileiro busca, né, que é essa liberdade. O Bruno tá ali com a canequinha dele, eu tô com a minha aqui podendo tomar, né, o nosso café ou o nosso chá, né, a nossa água, mas é muito diferente, né? É uma coisa muito gostosa. Eu falo por mim, poder sair da minha cama, fazer meu café, poder estar na minha casa, eu que tenho uma gata, poder ali estar perto dela, minha esposa, são coisas que realmente não têm valor, tá, gente? Para quem ainda não tem essa oportunidade, eu sei que vocês vão amar.
tá? E trazendo um pouquinho, então, da nossa programação. Então, hoje a gente vai falar um pouco onde estão as melhores oportunidades de dados no mundo, por que que dados te abre portas no mercado global, dicas de plataforma para você também acompanhar essas vagas no exterior, né? Então, onde que vocês também vão conhecer, onde que estarão essas vagas, onde eu busco, o conhecimento da própria carreira, né? O Bruno vai poder trazer bastante essa relevância do como que é, e depois ele vai trazer essa atividade prática. E aí vocês vão perceber que aqui, gente, pode parecer um pouco complicadinho, como o Bruno trouxe, mas vocês vão ver que isso é bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Próximo quiz, quero ouvir mais um pouquinho de vocês. Se vocês pudessem, então, hoje mudar algo na rotina, né? Vamos pensar na qualidade de vida de cada um de vocês aqui. O que hoje mais impacta vocês? É trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, para algumas pessoas ali falaram que têm vontade de viajar ou querem criar essa vontade de viajar, assim como eu tive. O que mais pega para vocês é isso. Vocês querem receber, por exemplo, um salário em dólar ou em euro com estabilidade financeira, que eu acho que esse é o grande X também, né? Às vezes não é apenas ganhar, mas é saber assim, cara, eu estou num lugar que é tranquilo e que eu vou ter então uma estabilidade. Ou vocês podem colocar o 3 se o objetivo de vocês é o quê? Construir uma carreira global, mas eu também quero ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ou seja, quero, por exemplo, estar em Portugal, quero estar na Europa, quero estar nos Estados Unidos, quero ir para a China, mas eu também quero poder viver um pouquinho, né? Que nem o Bruno trouxe ali, poder de final de semana ir para a praia, né, Bruno? Exatamente, pessoal. Tem algumas vantagens, né? A gente tem que aprender a trabalhar assim também, né? Para ser profissionais produtivos. Mas esse tempo livre que a gente tem, o tempo de deslocamento, por exemplo, para mim a maior vantagem é o tempo de deslocamento, de, cara, não ter que pegar trânsito. E trânsito em si é estressante, né? Agora, você ter que ir e voltar, o tempo que você perde perto da sua família, dos seus amigos, assim, para mim hoje é a maior vantagem do home office, é esse tempo que a gente ganha. A gente acaba muitas vezes trabalhando mais, né, até de casa, eu brinco isso, que a gente é às vezes até cobrado mais e também não tem, por exemplo, esse tempo de deslocamento, mas é isso, essas vantagens, né? O equilíbrio da vida profissional e pessoal, para mim, é perfeito nessas condições. Exatamente, eu acho que você falou uma coisa que é muito verdade. O pessoal fala, eu vou trabalhar de home office, eu vou atualizar todas as minhas séries da Netflix, eu vou ver todas, vou colocar todas em dia. E não, gente, a verdade é que o home office e o trabalho presencial, eles são iguais. A carga horária é igual. A gente trabalha da mesma forma. A diferença é que no home você tem essas vantagens que o Bruno trouxe. Você tem a questão de, por exemplo, você não pegar trânsito, principalmente quem está em grandes cidades, São Paulo, pessoal de BH ou quem está falando ali de fora, que talvez, pessoal, a gente às vezes atende alguns alunos, por exemplo, de Nova York, fala, poxa, eu estou acostumado a passar 1 hora e meia no trânsito, ou quem vai de ônibus. Esse é o grande X do home office. Essa qualidade que você ganha. Então eu trago, por exemplo, a minha experiência. No meu horário de almoço que eu trago, normalmente eu faço um tipo de treino. Então eu aproveito que eu estou em casa, que eu não necessito, né, às vezes, de ficar 1 hora ali para ter esse tempo. Então normalmente eu treino ali meia hora e depois almoço na outra meia hora. Então, são esse tipo de vantagem que vocês conquistam, tá? Aqui já trazendo, Bruno, muita gente falando que quer trabalhar em qualquer lugar do mundo. Tem alguns aqui também trouxeram, né, a questão de poder ter o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, que eu acho que é muito isso, né, gente? Às vezes a gente tem que abrir muita mão dos nossos amigos, como o próprio Bruno trouxe. Às vezes a gente perde ali um contato com família, com amigos, porque a gente trabalha demais. E aí, quando você chega em casa, que você está tão cansado, você fala, ah, não. Você fala para o seu amigo, cara, eu queria muito, mas hoje não, deixa para amanhã. E aí é que ele deixa para amanhã, que vai indo, vai indo, vai indo, e aí, no final das contas, vocês acabam não se vendo, né? Eu falo muito por mim. E eu, às vezes, quando eu trabalhava presencial, eu chegava em casa, dava lá 6, 7 horas, eu estava cansado, queria tomar um banho, jantar, e depois que o corpo esfria, né, para depois sair de casa é muito complicado. Mas vi que a maioria aqui tá querendo, então tem bastante gente interessada. Seguindo aqui então, né, gente, aqui são alguns pontos, em locais do mundo onde tem muita e muita oportunidade. Então aqui, obviamente, que a gente vai trazer Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Austrália, e eu sei que a gente tem alguns alunos aqui de Portugal, sei que Portugal também é um mercado muito bem aquecido, né, então a gente sabe que cada um desses países, eles são polos tecnológicos, então a gente enxerga como
grandes oportunidades, por exemplo, quando a gente fala de Londres, hoje é o principal hub, né, na parte de tecnologia, tem muita fintech, tem muita parte de análise de dados, de inteligência artificial, parte de consultoria, então, assim, sei que existe um mercado muito grande, mas isso não exclui as outras, tá, gente? Isso aqui são pontos que a gente achou legal. Paris, por exemplo, hoje está investindo pesado em inteligência artificial, na parte de ciência de dados, tem muito incentivo governamental, então são pontos que fazem também o mercado crescer. Pô, a gente vai falar de grandes multinacionais, por exemplo, tem a L'Oréal, tem Carrefour, então são empresas gigantescas que consomem muito. Quando a gente fala de Alemanha, capital Berlim, não tem como. Hoje ela é colocada como a capital das startups na Europa, né? Então ela tem um forte ecossistema na parte de tecnologia, de saúde digital, mobilidade urbana. Então são diversas áreas, diversas empresas. E eu queria saber também, Bruno, agora de ti, se você pudesse falar um pouquinho, que você pudesse contextualizar para esse pessoal, né, que está chegando aqui, que já chegaram a conversar contigo, ou algumas oportunidades que você já teve, ou de alguns colegas mesmo que você viu e ir para essas regiões, né, trabalhar. É isso, pessoal. Hoje o mundo está muito conectado, né? Muito, de fato, globalizado. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente está em regiões de fuso horário, especificamente perto dos Estados Unidos, na América do Norte. Então, é muito comum isso, desenvolvedores do Brasil trabalharem para empresas americanas, na Europa também, tem um pequeno deslocamento de fuso, mas acontece. Inclusive, eu já conversei com uma empresa da Nova Zelândia, uma oportunidade para trabalhar na Nova Zelândia, né, que são 12 horas a mais. Aí tinha que trabalhar, por exemplo, no domingo, que já era segunda-feira de lá. Esse foi um dos motivos que eu não acabei não indo. Mas isso é muito legal, né? O mundo é muito globalizado hoje. As empresas entendem que a mão de obra, principalmente na área de tecnologia, né? Ela está acessível em qualquer lugar do mundo. Então, tudo que você precisa é uma máquina e estar conectado na internet para conseguir ser capaz de fazer o trabalho e resolver o problema que aquela empresa precisa. E também para outras pessoas que querem buscar a oportunidade de migrar para a Europa, morar numa cidade com maior qualidade de vida e estar presencialmente nesses hubs também, é uma ótima oportunidade, porque hoje em dia, com o trabalho remoto, se valoriza as pessoas que também querem estar lá presencialmente, híbrido, e isso acaba também gerando uma diversificação nas vagas, né? A gente tem muitas vagas remotas, muitas vagas híbridas, muitas vagas presenciais também. Vai muito da cultura da empresa, né? E isso também facilita a vida das pessoas, né? Que querem ingressar na área. Porque, então, você quer ir para a praia e trabalhar remoto, você consegue. Você que, não, quero ir, gosto do trabalho híbrido, gosto de alguns dias, você consegue também. Então, não existe essa de, quero isso ou aquilo. Todos os caminhos são possíveis, né? E um ponto legal que você trouxe, né, Bruno? A gente fala, claro, do home, porque ele é bem interessante, mas às vezes também é um empurrão para você viajar, né? O trabalho presencial. Eu falo mesmo, tem um colega meu que ele tinha um grande sonho de ir para a Europa e ele conseguiu, né, um trabalho em Portugal e ele acabou, então, agora finalmente realizando esse sonho de conhecer a Europa. E aí foi num trabalho presencial na parte de dados. Então, como o Bruno mesmo trouxe, gente, é a oportunidade que vocês estão buscando, né? E falando aqui um pouquinho de salário, né, que é uma coisa que vocês têm esse desejo, essa busca por saber, aqui a gente trouxe então, né, uma base salarial de um júnior, tá? Então já explicando para vocês, e vocês vão observar aqui uma média, a gente colocou na moeda em dólar e depois colocamos, né, também traduzido em reais, tá? Gente, isso aqui é a fonte do Glassdoor. Claro que tem algumas condições, né? Então, tem lugares que vai ser presencial, alguns lugares que serão home, mas isso aqui é uma média. Então, hoje, quando a gente fala na Irlanda, aqui uma média de 15 mil, né, 15 mil reais arredondando, Reino Unido a mesma coisa, no Canadá já é um pouco mais alto, quando a gente fala ali de Alemanha, Austrália e Estados Unidos, já passa dos 20 mil reais. Então, isso também, gente, mostra para vocês a oportunidade que vocês têm de, fazendo essa transição de carreira, como que também existe a possibilidade de vocês transicionar na questão de salário. Porque eu sei que isso aqui, perto do salário hoje do brasileiro, é muito alto. Tá? Então, são possibilidades que vocês têm também de melhorar os ganhos, melhorar a qualidade de vida que vocês tanto buscam. Tá? E aqui, queria que, né, você pudesse também trazer um pouquinho para nós, Bruno, o porquê que a parte de dados ela te abre tantas portas, né, para o mercado global. Eu acho que isso, pessoal, eu sempre brinco que se conecta muito com a nossa vida, né? Então, vamos lembrar
de como eram os sites, os aplicativos 10, 15 anos atrás, né? Na época que o mercado de dados não era tão bombado. Era tudo muito mais simples. Tinha menos informações, menos conectividade. Hoje em dia, pessoal, está tudo conectado, tudo é armazenado. Então, nas redes sociais, seus dados de navegação, os anúncios que você consome, os vídeos que você vê no Netflix, os filmes que você escolhe. Então, tudo isso é armazenado e é usado para otimizar a experiência. Então, no Netflix, eles conseguem te recomendar os filmes certos. As pesquisas que você faz no Google são de acordo com o seu perfil. No Facebook, as recomendações também que aparecem, os anúncios, são de acordo com o que você pesquisa. Então, tudo isso é usado pelas empresas para justamente resolver o problema delas no fim do dia, que é aumentar o lucro. Então, com o aumento da computação, né, os chips de computação foram aumentando exponencialmente ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem um poder de computação muito grande, a gente tem muitos dados e a gente tem muitas empresas interessadas em usar esses dados. Por isso que a gente precisa de profissionais relativos a isso, né? E isso que eu falo, quando eu entrei na área em 2017, a gente não tinha esse volume de dados tão grande, não tinha esse poder computacional e também não tinha tantos profissionais na área e muito menos, né? Hoje em dia a gente também não tem profissionais suficientes, mas naquela época muito menos. Então, eu sempre brinco que é a tempestade perfeita, né? Muita coisa se juntando ao mesmo tempo para que a gente tenha esse boom hoje no mercado de dados e deve ser uma tendência que se mantém ainda, né? No futuro próximo. Exatamente, é o que eu enxergo também, né, Bruno? Quando a gente vê os estudos, então hoje eles mostram que tem um crescimento em torno de 23% ao ano na demanda, ou seja, é muita coisa. A gente tem essa questão que o Bruno falou, é um mercado extremamente flexível, então tem desde as vagas híbridas, home office, presenciais, então isso também ajuda a abranger muitas pessoas. E o que é legal também, é uma área que ela permite a todos os profissionais a entrarem nela, a ingressarem nela. Então, hoje, quando a gente olha os estudos, mostram que 51% dos profissionais que começaram a trabalhar nela, né, ou que seja, começaram como júnior, não tinham nenhuma experiência na área tech. Então, gente, o que isso mostra aqui? O Bruno vai depois poder trazer, mas assim, gente, as nossas experiências passadas, o que a gente já sabe fazer, não é jogado fora. Diferente de, por exemplo, quando a gente vai fazer, sei lá, eu estou fazendo um curso de, sei lá, administração e eu vou fazer engenharia. Pô, às vezes tem alguma coisa a ver. Agora, sei lá, sai da administração e for para medicina. Poxa, fica aquela coisa que parece que você desconstruiu tudo. Você fala, poxa, perdi tempo. Por que eu fui fazer isso, fui fazer aquilo? E com a área tech não, gente. Vocês vão perceber que toda a bagagem de vocês, tudo que vocês já realizaram até hoje, vocês desenvolveram soft skills e isso o mercado gosta, tá? Então são alguns dados bem interessantes. E aqui, Bruno, vou deixar muito para você, né, que manja muito sobre, em relação às plataformas, né? Quando o pessoal está buscando as vagas lá fora, a gente sabe dessas plataformas que ajudam, auxiliam, né, nessa busca. E eu queria que tu falasse um pouquinho. É isso, pessoal. A gente sabe que hoje a busca por trabalho remoto também, né? Isso é uma das realidades do trabalho remoto. Os empregos que são anunciados têm uma concorrência muito maior, mas pelo outro lado, né? A gente tem diversas plataformas onde a gente não precisa de um vínculo formal para oferecer o nosso trabalho. Então, obviamente, se você quiser um trabalho formal, um projeto mais robusto, você consegue pelo LinkedIn, né? O LinkedIn é o principal hub para isso. Mas fora disso, você tem diversos lugares onde você consegue oferecer serviços de freelancer. Então, projetos focados em determinadas análises segmentadas, né? Então, você pode fazer uma análise de dados específica, você pode fazer um teste de hipótese, uma criação de um dashboard. Então, as possibilidades são inúmeras para quem tem esse background de dados, né? E a gente tem plataformas como a WeWork Remotely, a Upwork, Indeed também, tem oportunidades de empresas de todo mundo, né? Então tem bastante coisa da Rússia, China, Estados Unidos, pessoas que querem, não, eu quero um projeto, eu não quero uma contratação formal, mas eu tenho um projeto, eu tenho $300 para pagar, e aí você pode oferecer o seu portfólio, você pode negociar, obviamente, começar com projetos mais baratos, e pegando recomendação, indo evoluindo ao longo do tempo. E eu tenho hoje alunos aqui da Tripletem que já tem mais de 20 projetos no Upwork, né? Então, começaram fazendo freela pequenos ali, de $30, $50, e hoje estão cobrando $20 a hora por projeto, né? Então, são processos, né? E quando você começa a divulgar o seu trabalho, as coisas começam a acontecer. Se você é um bom profissional e faz as coisas direito, elas dão certo, né? Então, o importante cara, não precisa ter um vínculo formal,
Às vezes, a gente tem um bootcamp aqui, né, que demora de 8 a 10 meses, e depende do seu tempo, né? Se você quiser começar o longo do bootcamp e já buscar oportunidades de freelance, é possível. Então, é acreditar nisso, né? Que não é uma necessidade achar uma vaga de emprego formal. A gente tem muitos caminhos além disso. Obviamente, o foco é uma vaga de emprego formal, mas ali orbitando em volta dela também há muitas outras oportunidades, né? Isso é muito importante de se tomar em conta. Legal, Bruno. E agora a pergunta que vários estão fazendo aqui. Mas e a carreira? E aí, Bruno, não vou ler né, o slide brincando, mas eu vou deixar para ti que faz muito mais sentido, é o teu dia a dia, é a tua vivência, é o teu ganha-pão, né, brincando. Mas eu queria que você pudesse explicar, né, para principalmente quem está entrando aqui, que ainda não sabe bem como é a carreira de dados, o que hoje é um analista de dados? Pessoal, os analistas de dados nas organizações, eles são os principais responsáveis por gerar informações, inteligência que ajude na tomada de negócio. Então, hoje em dia as empresas tomam decisões baseadas em dados, né? Ninguém toma decisão mais com base no feeling, na experiência, não. Isso não existe mais. As empresas querem ser lucrativas, elas têm que tomar decisões baseadas em dados. E os profissionais de análise de dados são os capazes de interpretar essas informações, geralmente as informações históricas, ou em tempo real, né? Então eu sempre brinco que é o passado e o presente que o analista de dados vai ter que lidar para extrair informações, né? Literalmente fazer um suco daquelas informações, pré-processar, trabalhar as informações, extrair o valor que pode ajudar os tomadores de decisão do negócio, né? Então por isso que é tão importante, porque o CEO hoje ele vai tomar todas as decisões baseadas no que os analistas estão produzindo e não com base no que ele acha, no que ele tem um sentimento assim de acordou, bota o dedo pro alto e acha. Não, tudo é muito formal, os processos são muito inteligentes, né? Legal, legal. E é por isso, né, como o Bruno já trouxe, por isso, gente, que como essa questão do feeling não funciona mais, então tem mais de 30 mil vagas remotas pelo mundo, né? A gente coloca aqui salário inicial ali no Brasil na faixa de R$ 5.200 e vale para qualquer área, tá, gente? Então, desde a parte de finanças, saúde, marketing, todas as áreas hoje precisam de um analista. Por isso que a gente tem tanta vaga e o mercado está bem carente. Né? E aqui, Bruno, traz para a gente então essa explicação, né, para quem ainda não entendeu muito bem. Você trouxe aqui uma questão do iFood. Exato. Pessoal, um bom case, acho que é o iFood, né? Um dos maiores aplicativos aqui do nosso país. E o iFood tem uma área de dados fortíssima, né? Então, eles fazem um trabalho muito robusto de coletar os dados dos usuários, né? Não só os dados, mas eles coletam, inclusive, o que você está buscando, né? Quais restaurantes você olhou, quais pratos você adicionou e tirou do carrinho. Tudo isso é armazenado. Analistas trabalham em cima para tentar identificar os melhores padrões, né? Quais restaurantes são bons, quais restaurantes cumprem o tempo de entrega. Então, tudo isso é analisado. E quando você entra no iFood, todos aqueles restaurantes que aparecem, eles seguem um modelo de recomendação que, óbvio, tem interesses do iFood, alguns restaurantes que patrocinam o iFood, mas também tem restaurantes que se adequam ao seu perfil. Então, se você entrar no iFood, por exemplo, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, que é a hora daquele lanchinho da tarde, né? Provavelmente você vai ver ofertas de açaí, de salgados, de doces. Então, é isso que você vai ver à tarde. E se você entra à noite, e aí, por exemplo, se você entrar no meu iFood, a primeira coisa que vai aparecer para você é pizza. Pizza, 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 pizza. Porque eu peço muita pizza. Mas tenho certeza que de outras pessoas que têm uma alimentação mais saudável vai aparecer, enfim, poke, coisas saudáveis, né? E isso o iFood usa para otimizar a oferta. Otimizando a oferta, eles aumentam a probabilidade de você fazer um pedido. Você fazendo mais pedidos, eles aumentam a receita. Então, é nisso que o mundo de dados entra, né? Para gerar, entender melhor esse gatilho, fazer, oferecer a coisa certa e eles ajudam tanto no crescimento dos negócios, né, de apoio, quanto na experiência da pessoa, né, que consegue achar o pedido ideal de forma muito fácil e rápida. Maravilha, maravilha. E aqui, gente, já quebrando alguns mitos, né? Então, a gente sempre fala assim, mas eu vou transicionar, eu preciso ter muita experiência. Não, gente, muito pelo contrário. As empresas, elas valorizam demais, como a gente já disse, as práticas que vocês têm em outros mercados, tudo que vocês já realizaram, tá? Como eu já coloquei, 93% dos formandos conseguem um emprego em até 2 meses após concluir o nosso bootcamp.
Então, isso mostra também a capacidade que a gente tem de adaptar vocês ao mercado de trabalho. E para ganhar experiência real, você pode começar a trabalhar como freelancer, exatamente como o Bruno já trouxe. Então, alguns alunos dele começaram mais ali trazendo alguns projetos freelancers e hoje conseguem ter então um trabalho, né, de uma forma ABC, mas que já configura eles num outro patamar. Né? Então, começaram com um preço e agora, né, que nem o Bruno falou, pô, $20 a hora é um ótimo salário, né, Bruno? Se a gente pensar num projeto, né? Fazendo uma continha aqui meio de padaria, que nem a gente fala na minha cidade, se trabalhar 8 horas por dia, são $800 por dia, dá o quê? Uns R$ 4.000, tá muito bom, né? Não, $20 dá 160 por dia, né? Ah, Calma. 160 por hora. Isso, verdade, desculpa. A matemática Mas, não tá muito boa aqui. mas já tá bom, né? Pô, tá Pô, ótimo. pelo amor de Deus, eu queria colocar no mês. Então, gente, é muito o que eu falo, isso é apenas um projeto, né? Que é o que o Bruno trouxe. Isso é um projeto que eles trouxeram. E a ideia realmente é a gente poder realizar cada vez mais, tá? Trazendo aqui, Bruno, se você puder compartilhar também com a gente em relação à experiência, né? Como que é e como que o mercado hoje ele enxerga também. Claro. Pessoal, como é uma área que nem eu falei, eu contei toda a história, né, da tempestade perfeita, como e por que o mercado de dados cresceu tanto. Obviamente, quando eu comecei em 2017, praticamente não tinham pessoas que trabalhavam com dados, né? E hoje a gente vê todo esse boom. Então, imagina, como é que a gente vai ter tantos profissionais para trabalhar na área se há 10 anos nem existia? Então, você não vai conhecer um profissional de dados com 40 anos de experiência, 30 anos de experiência. É muito difícil. Você vai com 20, talvez, aí você consegue encontrar profissionais bem, bem antigos, mas é muito raro. São, tipo, diamantes, né? São literalmente os fundadores, eu brinco assim. Mas hoje, a gente tem muitos profissionais júniores que estão vindo de outras áreas, estão fazendo migração e conseguem oportunidade justamente por ter muitas oportunidades novas sendo abertas. Você vê, né, gente? É muito, muito legal. E trazendo aqui agora um pouco para mostrar para vocês, né, como que são os nossos alunos, né, o nosso perfil. Então aqui, por exemplo, a gente tem o Gustavo. O Gustavo ele era já engenheiro ambiental, ele já trabalhava com geoprocessamento, né, numa grande cidade lá, mas ele sempre teve esse sonho de morar perto do mar. Então, para ele, gente, não, o foco não era dinheiro, era simplesmente realizar esse sonho. E aí ele resolveu então fazer ciência de dados na T10, né? E procurar oportunidades na área tech. E hoje, gente, ele realizou esse sonho dele, que é morar no litoral. Ele está numa cidade bem pequenininha, chamada Paraíso. E ele tem uma rotina muito diferente, que era o que ele queria, que era não ter trânsito, trabalhando pertinho de casa e estar na praia. Gente, volta a falar. O que importa não é o onde vocês estão, é se vocês estão realizados. Para muitos aqui, o trabalho presencial não tem nenhum problema. Mas e aí, qual é o sonho de vocês? E é isso que a área tech vai proporcionar. Mesma coisa da Patrícia, que a gente também vai trazer. Ela fazia direito, depois ela foi fazer administração de empresas, ou seja, ela não estava se encontrando muito bem, ela não concluiu os cursos, e aí ela foi para os Estados Unidos para trabalhar como au pair, gente. E aí foi onde ela descobriu a área tech. A família dela que hospedava ela lá, ela trabalhava com dados, ela gostou. E aí, quando ela voltou para o Brasil, ela se matriculou na Triple Ten, e aí, quando ela terminou o curso, né, ela foi procurada ali no LinkedIn, fez um processo seletivo e hoje ela está, né, trabalhando. Então, gente, o que, que é legal? Ela trouxe essa frase que eu acho marcou muito para nós aqui, que é ela não tinha uma profissão, ela tinha empregos. E hoje, finalmente, ela se enxerga. Ela fala: eu tenho uma profissão, eu sou analista de dados. Isso é muito bacana, gente, porque é tão difícil. Eu que já tenho uma idade maior, estou com 38 anos, eu sei como eu passei por diversas áreas e vi várias pessoas tipo, estando em empregos. Então, elas estavam no emprego A, no emprego B, mas quando ela se encontra, ela fala: nossa, hoje eu sou, né, o cargo. E quando a gente fala do mercado tech, gente, eu enxergo muito isso. Eu vejo que muitas pessoas transitavam em várias carreiras e quando elas chegam no mercado, elas falam: cara, que bom, por que, que eu não conhecia a Triple Ten antes? Por que, que eu não fiz antes? Mas volto a falar, gente, o passado a gente não muda, o que a gente pode mudar é o futuro. Então, vocês já trouxeram alguns desejos e é isso que a gente vai conseguir com a ajuda de vocês, né? Vocês vão estudar e vão conseguir essa vaga para buscar, então, esses sonhos que vocês têm. E a nossa última história também é o Gabriel. Ele também já estava um pouco ali mais na parte de engenharia de software, né? Ele trabalhava ali na Universidade de Brasília, ali conterrâneo do Bruno e de vários aqui que estão aqui no site. Só que ele estava com pressa, gente.
ele precisava de dinheiro, ele, né, ele namorava, então ele gostava de visitar a namorada dele e tinha muito essa questão de gastar muito dinheiro. E foi aí então que ele falou, cara, eu preciso arranjar um emprego rápido. Então ele se matriculou na Triple Ten e ele conseguiu muita bagagem prática, que é o que a gente traz na nossa empresa. E aí ele conseguiu, então, um primeiro emprego numa empresa muito grande, alcançou seus objetivos, e hoje ele mudou de emprego e é analista no Banco do Brasil, tá, gente? Então, o que eu trago, né? E o que essas histórias vão mostrar para vocês? Que, gente, assim como eles, a gente tem outros diversos alunos que a gente fez um encontro que foi super bacana, mas o que eles têm em comum, gente? A realização do sonho. É a realização dessa vontade, dessa busca que eles tinham e eles conquistaram. Tá? E eu convido todos vocês a fazerem o nosso curso, porque eu sei que no nosso próximo encontro eu vou ver a foto de vários de vocês aqui, a gente vai poder se conhecer e vocês vão estar muitos e muito felizes e vão falar, cara, que bom que eu conheci vocês, uma pena que eu não conheci antes, mas pelo menos eu dei esse novo passo, tá? E como que isso aconteceu, né, gente? A gente traz o curso, a gente vai trazer a parte prática, mas um grande ponto que a Triple Ten ela larga na frente de, para mim, de 100% das instituições que eu já pude conhecer, que é o quê? O nosso programa de aceleração de carreira. Então, a gente tem um time de sucesso de carreira que a gente fala, que está representada pela nossa gerente, que é a Raquel, que é um time que vai auxiliar vocês na criação de LinkedIn, na criação do currículo de vocês, do GitHub, onde vocês vão poder colocar os projetos, né, vão auxiliar no seu portfólio, vai fazer a parte de mentoria, simulação de entrevistas, vão te ajudar com orientação e estratégias pessoais, tá, gente? Então, eu falo que isso aqui eu nunca vi no mercado em nenhuma outra área. E normalmente isso aqui é muito caro. E isso já está dentro do nosso bootcamp, tá? É a parte dos 7 meses na questão de análise de dados, ou da 9 na questão de ciência. Isso aqui é a parte, né? Ou seja, é um que vai ir junto com vocês, vai correr em paralelo. Mas assim, gente, faz uma diferença que o mercado hoje, ele não só pede, mas ele grita. E graças a Deus aqui na Triple Ten a gente tem e consegue trazer para vocês, tá? Dedicação que a gente pede, isso aqui é uma média, tá, gente? Claro que tem alunos que falam, nossa, Roberto, eu consigo me dedicar menos do que vocês falavam e consigo fazer os sprints. Mas isso aqui é uma média, né? Ao longo dos anos da Triple Ten, hoje a gente pede, então, uma dedicação de 2 a 3 horas por dia, né? Para vocês conseguirem realizar os estudos. E já tranquilizando, 75% dos nossos alunos conciliam o estudo com o emprego que eles já têm, tá, gente? Então, assim, poxa, Roberto, hoje eu trabalho, será que eu vou conseguir? Vai, gente, a maioria dos nossos alunos, né, hoje já trabalham e estão fazendo também o nosso curso, tá? Trazendo aqui, então, alguns né, para vocês entenderem. Então, esse aqui é no curso de análise de dados. Então, ele está dividido em 15 módulos, tá? Aqui para vocês verem. Então, a gente começa mais na parte básica. A gente vai falar ali de Python, depois a gente vai avançando manipulação, análise de estatística. A gente vai seguindo o nosso curso. Ele é criado para pessoas que não têm conhecimento, tá, gente? Então, poxa, Beto, eu não sei nada, nem sei o que é Python. Fique tranquilo, tá, gente? O nosso curso ele foi criado para quem tem conhecimento zero. Você não precisa ter conhecimento prévio na área, tá? Para você começar o nosso curso. E aqui já na carga de cientista de dados. Então aqui ela é uma carga um pouquinho maior, como eu disse, são 2 meses a mais que a gente tem, né? Então tem alguns módulos a mais. Aqui a gente fala de 18 módulos, tá? E só explicando, a gente dividiu os módulos em temas específicos. Então, em cada módulo você vai ter um projeto, o que é muito legal, tá, gente? O mercado hoje, ele não tem isso. Tá? Então, normalmente você sai ali de uma faculdade ou de um curso e você realiza normalmente um projeto, que é o seu TCC. E aqui não. A gente vai trazer para vocês uma série de projetos, porque isso vai compor, né, todo o teu portfólio. Não sei se você pode falar, Bruno, você trouxe aqui de alguns alunos, né, que fizeram alguns freelancers, mas esses projetos eles também auxiliam, né, na hora de buscar, né, o seu trabalho, né, porque você já consegue mostrar para o mercado que você já realizou algumas coisas, né? Sim, sim, com certeza. Principalmente os projetos do começo, claro, são coisas mais básicas que de repente não faz sentido levar no portfólio real, mas todos eles, de fato, servem como base para você construir, e principalmente os projetos mais do final, né, que são projetos mais robustos, mais complicados, eles servem muito bem para o portfólio. Então, a gente vê vários casos de alunos que pegam ali o projeto final, aqui mesmo dos cursos de DA e DS, adaptam, enriquecem, trabalham mais um pouco da forma que eles querem, pronto, e ao longo do bootcamp você vai construindo esses cases, né? Então eu brinco que, claro, dá para chegar no final com o portfólio pronto, e é uma coisa que dá para fazer perfeitamente.
com as ferramentas que a gente tem aqui. Legal, bacana demais. E trazendo então para vocês, né, gente, como já mencionado, 93% dos nossos estudantes encontram trabalho em até 6 meses, né? Isso é uma coisa que em nenhum outro lugar vocês vão ver. E aqui a gente traz uma questão que é o emprego ou seu dinheiro de volta, tá, gente? Então, se por acaso você cursar a Triple Ten, fizer seus projetos, tudo igual a gente pede, e você não encontrar um emprego em até 6 meses, a gente devolve 100% do seu dinheiro de volta, tá? Não tem entrelinhas, tá, gente? Então, isso mostra muito o quê? A confiança que a gente tem em todo o nosso processo, em todos os nossos profissionais. E por que a gente tem essa confiança? Porque a gente sabe que isso vai acontecer. Tá? Isso já são anos e anos de prática da Triple Ten, então isso é uma garantia que em nenhum outro lugar vai ter. Né? Já trazendo alguns comparativos, quando a gente fala hoje de uma faculdade, né, de uma universidade, então você vai estudar ali de 3 a 5 anos, vai ter ali uma questão de teoria versus prática, 40 a 60 que a gente fala, que é muito diferente. Gente, é muito diferente do que quando a gente fala na Triple Ten, por exemplo, que você tem uma imersão. Então a gente fala que a prática aqui ela vai de 80 a 90%. E aí, eu vou deixar essa reflexão para vocês, que é, o que vocês aprenderam lendo e o que vocês aprenderam fazendo, né? Eu vou falar por mim e vou pedir a opinião do Bruno também, mas assim, gente, por exemplo, dirigir, que era uma coisa que era um sonho, queria fazer 18 anos para poder tirar minha carteira. Pô, eu já jogava videogame, eu já lia sobre, eu já achava que eu sabia muito. Quando eu entrei no meu primeiro carro, e para pisar na embreagem e não deixar o carro morrer, ir para aquilo, foi muito difícil. Por quê? Porque a prática me trouxe a perfeição. Hoje eu já não penso mais se eu preciso pesar na embreagem, se eu tenho que olhar isso. Hoje eu já sei fazer de uma forma que parece que já é um órgão do meu corpo. E essa é a grande diferença da Triple Ten. A gente vai ensinar vocês na prática, porque é assim que a gente entende que o ser humano ele consegue aprender de uma forma mais assertiva. Para ti, Bruno, o que tu acha disso? Eu concordo 100%, Beto. Eu acho que o aprendizado na prática, o teórico é legal, né? Porque ele cria a base e é essencial também, na verdade. Mas a prática é onde a gente enriquece o que a gente viu no teórico, né? Não existe aprendizado sem teoria aplicada na prática. Então, e é isso que as empresas querem, né? A empresa não vai te perguntar qual que é a fórmula de Bhaskara, como que faz uma derivada, ninguém pede isso, pessoal. As empresas pedem pessoas que resolvem problemas, e você só resolve problemas quando você se coloca nesses problemas. Então, é isso que a gente traz aqui no Bootcamp, de aprender a resolver esses problemas e ser a pessoa que que as empresas estão buscando. Maravilha. E é o que a gente falou, a gente traz esses projetos, a gente traz um suporte, uma mentoria, a gente te prepara para o mercado de trabalho e a gente tem a garantia, coisa que só a Triple Ten faz. Em outros lugares você não tem. Gente, eu tenho 2 graduações, ninguém nunca me arranjou, ninguém nunca me deu emprego dentro da faculdade, não me ensinaram como que eu buscava essas vagas, como que eu me importava numa entrevista, que roupa que eu tinha que usar, nada. Muito pelo contrário, é tipo, legal, tu tem o seu diploma e agora, Roberto, pode voar sozinho. Então, isso é um diferencial muito grande da Triple Ten, tá? E alguns já estavam perguntando de preço. A gente vai ter uma oferta especial apenas para vocês que estão aqui, que é, né, a questão de 15% de desconto, tá, gente? Então, além de vocês poderem fazer depois da nossa reunião aqui, do nosso webinar, uma consultoria com um dos nossos especialistas, vocês também vão garantir esse desconto, tá? Então, sigam até o final. E para saber mais, né, sobre o Bootcamp da Triple Ten, a gente vai ter a consultoria depois, para quem puder ficar, mas a gente também vai enviar para vocês um guia completo de análise e ciência de dados, onde você vai encontrar desde o conteúdo do curso, os formatos das nossas aulas, os diferenciais, alguns exemplos de como que vocês podem trabalhar. Então preencha um formulário, tá, gente, para vocês puderem receber tudo isso. E aqui agora, Bruno, vou deixar contigo então, né? Que aqui a gente fala que a principal barreira ainda é a percepção sobre a área, né, da tecnologia, mas ela está muito mais perto de você do que você pode, né, do que as pessoas imaginam, né? Eu diria. É isso, pessoal. Eu sempre falo que é uma constante na vida as pessoas fazerem as coisas parecerem mais difíceis do que elas realmente são. Então, lembra lá da sétima série? Quando você ia entrar na sétima série, alguém chegou para você e falou: Caraca, a sétima série é muito difícil, agora você vai ter que estudar. Aí você chegou lá no final do ano, foi tranquilo. Então, aqui é um processo parecido, vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. O importante também é não tentar saltar etapas, né? Tentar entender coisas complexas sem ter a base.
É importante começar pela base, e é isso que a gente faz no nosso bootcamp, né? A gente não vai lá na frente, já começa a testar hipóteses, construir dashboards, sem antes passar a base para vocês da linguagem que a gente usa no bootcamp, que é o Python, entender como que eu consigo carregar dados, trabalhar com dados. Então é isso, né, pessoal? Não é, a gente também não vende milagre aqui, ninguém vai em 24 horas virar um analista de dados, mas a gente vende um processo muito bem trabalhado e pensado para que vocês se tornem profissionais ao longo do bootcamp e principalmente no final, né, quando formados. Vamos lá. Então agora, né, vou deixar agora contigo, Bruno, para você falar um pouquinho do Python e começar a explicar um pouco para a galera, para eles entenderem um pouco da nossa dinâmica. Vamos lá, né? E falando então, né, pessoal, eu falei do Python aqui, dei uma prévia, mas o Python hoje é a linguagem basicamente universal para trabalhar com análise de dados. O Python, ele é ideal para iniciantes, né? Ele não é uma linguagem de programação de baixo nível, né, super complexa, que a gente tem que definir tudo. Não, o Python ele é pensado para pessoas reais, né? Pessoas humanas trabalharem. A ideia é que você converse com o código, seja algo bem intuitivo. Eu tive contato com outras linguagens de programação antes do Python e, cara, não me pegou. Na época da faculdade eu aprendi o C, achei interessante, mas achei que tudo aquilo muito complexo e não via utilidade. E quando eu aprendi o Python em 2016, foi como se abrisse um portal, porque aquilo eu entendia, aquilo eu conseguia conversar, aquilo eu conseguia aplicar. Então, ele é uma linguagem de código aberto, é a linguagem, junto com o JavaScript, né, mais utilizada no mundo hoje, seguramente, né, na internet, nas aplicações, né, no mundo de dados. Ele domina praticamente 100% das organizações, claro, casos específicos, mas praticamente todo mundo que trabalha com dados tem Python no processo, e ele é perfeito para automatizar as tarefas, né? Porque quando a gente bota alguma coisa em código, a gente consegue replicar aquilo, automatizar. Ele pode servir também para desenvolver toda a parte dos bastidores e do visual de sites, aplicativos, e ele é a linguagem aqui no nosso mundo de ciência de dados, né, de machine learning, de criar previsões, usar modelos preditivos, e também para manipular os dados. Pegar dados, por exemplo, de uma planilha Excel, manipular esses dados e ter um contato inicial ali com o processamento de dados. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui na atividade. Então, pessoal, não se assustem, não é um bicho de sete cabeças. Estejam abertos a conhecer o Python, né, que é uma linguagem que muda vidas, né? Eu brinco isso. E é verdade, porque pessoas que muitas vezes não teriam uma vontade de aprender, quando elas veem o Python e começam a entender um pouco do código, elas dizem, cara, isso é para mim também, eu consigo entender o que está acontecendo aqui. E aí, isso é a questão da fluência, né? Você realmente se torna fluente, por isso que se chama linguagem de programação. Porque você também tem que ir aprendendo com o tempo, que você vai se botar em situações e consegue resolver problemas com ela. Maravilha. E agora a gente vai começar então a colocar essas partes em prática, né, Bruno? É isso, né? Vamos botar na prática aqui, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai ver a nossa primeira atividade, nosso primeiro contato com o Python. Né? Beto, você me avisa quando vocês estiverem vendo? Perfeito aqui, Bruno. Agora já está compartilhando já. Então, pessoal, não se assustem, hein? Me prometam. Esse aqui é o nosso ambiente que a gente vai trabalhar com Python. Esse aqui é um ambiente 100% fornecido pela Google, é o Google Colab. É gratuito, pessoal. E a Google tem esse interesse, né, que as pessoas aprendam Python, porque, obviamente, ela fornece serviços que o Python utiliza que são cobrados, né? E não aqui. Aqui é 100% gratuito para a gente, mas das empresas, né? A Google cobra, tem uma nuvem de dados e ela quer que as pessoas aprendam Python. Então, ela fornece esse ambiente de computação aqui para a gente de graça. Esse é o Google Colab. E para quem entende um pouquinho mais de computadores, né? É um ambiente muito bom. A gente tem aqui 13 gigas de RAM. A maioria das máquinas hoje aqui no Brasil, que eu vejo, são de 8, né? Tem de 16, mas a maioria é de 8, então ele já é mais robusto em processamento do que a maioria dos computadores que a gente tem. E aqui ele tem 100 GB de disco. Isso aqui é o que todas as contas do Google têm no Google Drive, que acho que o Google Drive a maioria das pessoas já viu, né? É a nuvem da Google, a gente armazena fotos, imagens, e a gente pode armazenar arquivos lá. Então, a gente tem arquivos que são planilhas que têm dados. Então, eles têm colunas e linhas com dados, com informações. E é isso que a gente vai consumir aqui.
A gente vai trabalhar nesse ambiente hoje do Google Colab, a gente consegue integrar ele aqui ó, com o nosso Google Drive. E daqui eu consigo consumir os arquivos para trabalhar dentro do Python. Pessoal, aqui não tem que instalar nada, não tem que configurar nada. Você tem que literalmente abrir aqui o Google Colab e já está tudo pronto. Obviamente, né, vai vir branco, que a gente escreveu, mas nunca foi tão fácil começar. Então, quando eu comecei lá em 2016, a gente tinha que configurar um monte de coisa. Hoje é super simples. Então, explicando os dados que a gente vai trabalhar aqui, antes de tudo, né, as bibliotecas que a gente vai importar. E as bibliotecas, pessoal, são como se fossem plugins, né? O Python é uma linguagem pura e ele tem vários plugins que são bibliotecas que fazem funções específicas. Então, a gente vai importar aqui a primeira, e a mais importante, é o Pandas. O Pandas, com esse nome bonitinho, é o nosso Excel do Python. A gente consegue literalmente visualizar aqui os conjuntos de dados, fazer manipulações, adicionar colunas, fazer operações, filtragem, indexação, tudo a gente consegue fazer com Pandas, né? A gente tem o Plotly, que ele vai criar gráficos, então ele é outra biblioteca que é responsável por criar gráficos, e a gente tem o NumPy, que é uma outra biblioteca que faz operações matemáticas. A gente vai fazer algumas operações matemáticas básicas aqui. E a gente dá apelidos para eles, né? Porque, olha, o nome Pandas, Plotly Express, a gente pode dar apelidos. Então, a gente chama aqui o Pandas de PD, e aí é do inglês, né? S. Importe o Pandas como PD, importe o Plotly como PX, importe o NumPy como NP. A gente vai usar essas siglas depois para chamar as funções, os códigos que essas bibliotecas executam. E aqui a gente vai importar diretamente usando o método do Pandas, olha só, aqui o PD que a gente importou aqui em cima. A gente vai ler um arquivo CSV, então provavelmente você já deve ter visto um arquivo CSV em algum momento da vida. Ele é uma forma de armazenar dados, que é simplesmente um arquivo separado por vírgulas, né? Que é comma separated values, um arquivo separado por vírgulas. E aqui a gente consegue carregar para dentro do Python os nossos dados que a gente tem num arquivo CSV. E olha só, aqui a gente tem como se fosse uma planilha, né, pessoal? A gente chama aqui o método head, que é a cabeça, ele traz aqui as 5 primeiras linhas do nosso conjunto de dados. Aqui a gente vai acionar um método para olhar o tamanho dele. Olha só, ele tem 1.495 linhas e 12 colunas. E as colunas, que a gente chama aqui com df.columns, são essas aqui. Ranking, country, qualidade de vida. Então, são todas essas que a gente vê aqui em cima. Então, os nossos dados aqui, a gente tem índices de qualidade de vida de vários países ao redor do mundo, e são vários índices, né? Então, tem o índice de qualidade de vida, poder de compra, segurança, saúde, custo de vida, a taxa da propriedade para a renda da pessoa, tempo para o trabalho. Então, todas essas são estatísticas que a gente vai usar na nossa análise. Aqui, a gente tem o ranking, né? A gente consegue fazer um ranking simplesmente, olha só, a gente tem a coluna aqui, Quality of Life Index, que é essa aqui. A gente vai chamar um ponto rank nela, ou seja, já vai ranquear. Ascending igual a false, não. Ou seja, se é falso, então é descendente. Então, a gente quer da maior para menor. E a gente converte aqui, isso aqui é uma conversão para um tipo inteiro, que a gente vai trazer o nosso ranking aqui. Então, dessa forma, a gente já cria o nosso ranking. E a gente vai pegar agora o Brasil, para ver onde é que o Brasil está nesse ranking. Então, aqui a gente ranqueou da maior para menor e vai ver, vamos ver aqui o Brasil, onde é que ele está. A gente vai filtrar, olha só, na coluna def, country, aqui, a gente vai converter para string são textos, né? Então, a gente vai acessar os textos dela e o texto que contiver Brasil é o que a gente vai levar para dentro do nosso filtro. Então, aqui a gente vai pegar todos os dados do Brasil. E olha só, aqui a gente tem várias marcações do Brasil, mas o Brasil está sempre aqui no final. Aqui a gente tem as métricas que a gente vai usar na nossa análise, que a gente consolida elas todas numa lista. Uma lista é esse objeto aqui que a gente usa o colchete. Então aqui a gente vai pegar a qualidade de vida, poder de compra, segurança. Então são essas variáveis que a gente vai olhar para analisar. E vamos ver a qualidade de vida aqui do top 10 contra o Brasil. Aqui a gente vai pegar os top 10 países. Então, aqui a gente faz uma filtragem do maior para o menor. E quando a gente seleciona aqui com Red 10, olha só, aqui dessa forma a gente já pega os 10 primeiros. Para filtrar só o Brasil, a gente seleciona o país, que é o Brasil. Depois a gente junta todos com o Brasil
e a gente vai fazer essa comparação. Eu falo, pessoal, não se apeguem tanto ao código, tentem entender principalmente qual a ideia do que a gente está fazendo. Né? A ideia é gerar essa comparação do Brasil com outros países e a gente ver como que o Brasil está performando. Então, o código hoje, a IA ajuda muito a gente a escrever, né? Então, é importante você entender a base, o que vem de cada lugar, mas o código escrito com a IA facilita muito a nossa vida para não ficar parado. A gente consegue, eu tenho uma ideia, eu consigo, a IA gera isso em código e eu consigo executar. Mas, é claro, tem que entender o que está acontecendo. E aqui, a gente gera uma figura, né, em fórmula de barras, com as qualidades de vida. Então, aqui, a gente vê que o Brasil, porque aqui o Brasil acabou duplicando, né? A gente tem vários registros, mas aqui ficou mais legal, porque a gente vai ver todos juntos. Então, nesse caso aqui, a gente tem um gráfico de dispersão, que tem o poder de compra no eixo X e a qualidade de vida no eixo Y. Né? Lembra dos gráficos na escola? O eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. E a gente tem vários países ao redor do mundo. A gente tem aqui, olha só, olha onde é que a Suíça está. A Suíça tem um poder de compra altíssimo e um índice de qualidade de vida muito alto. A gente tem aqui Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, e a gente tem países que têm já um poder de compra bem mais baixo e uma qualidade de vida bem mais baixa também. Aqui, pessoal, a gente consegue, essa ferramenta que eu mencionei é o Plotly, que ajuda nos gráficos que a gente está vendo. Então, aqui a gente consegue explorar as regiões, olha só, a gente consegue ver todos os países e as marcações que a gente tem aqui. A gente pode navegar e imagina criar um gráfico interativo desse. Olha que legal, a gente consegue levar todas as estatísticas de todos os países. E aqui, pessoal, agora a gente vai comparar no gráfico de barra o Brasil contra os top 10 países que a gente viu, que a gente pegou lá, né, quando a gente fez aquela lista do maior para o menor e pegou os 10 primeiros. A gente vai comparar aqui, ordenando na horizontal e vamos dar aqui um título, olha só. O título que a gente escreve aqui é o que vem aqui para cima. A gente dá um show para mostrar aqui e olha só como que o Brasil se compara com o resto do mundo. Então, a gente vê que o Brasil, ele tá, o resto do mundo não, perdão, é o top 10 só. A gente vê que o Brasil está acima do top 10 no índice de clima, no índice de poluição e no índice de tempo de trânsito para o trabalho, mas só nesses três, né? Nos demais, o Brasil está bem atrás, né? Então, a gente está bem atrás na qualidade de vida, bem atrás no poder de compra, bem atrás na segurança, custo de vida e também da saúde, né? Mas aqui, a gente consegue ver aonde que o Brasil está indo bem. Então, clima, poluição, e realmente, né, o clima aqui, a gente tem várias medidas, a poluição, na grande maioria das cidades é contida, mas a gente tem realmente problemas de poder de compra, de segurança, né, problemas que a gente conhece. E essa última análise aqui, pessoal, até para a gente não se estender muito, a gente vai pegar aqui uma lista dos países sem o Brasil. Quando a gente usa esse til aqui, a gente está fazendo aquela mesma coisa, né? A gente vai em países, a gente acessa os textos que contém Brasil, a gente pega, só que aqui, quando a gente bota o til, isso quer dizer diferente. Então, a gente está pegando aqui todos os países diferentes do Brasil. A gente tem todos menos o Brasil. Dentre esses, a gente vai pegar aqui da biblioteca Randall uma escolha aleatória. A gente vai pegar um país, qualquer país que não seja o Brasil. E a gente vai comparar o Brasil com esse país aleatório. Olha só como vai ficar legal. Depois aqui a gente vai selecionar, né, o Brasil e o país aleatório. A gente vai pegar todas as métricas que a gente está usando na nossa análise, vamos agrupar por país e tirar a média. Então, a gente vai tirar a média do Brasil com a média desse país. Arrumando aqui para a portagem, olha só como é que ficou. O país que veio aqui na nossa escolha aleatória, quando a gente executou, foi a Rússia. Então, olha só, por exemplo, comparando Brasil e Rússia. A qualidade de vida do Brasil está próxima da Rússia, um pouquinho melhor ainda. O poder de compra da Rússia é melhor, a segurança da Rússia é melhor, a saúde está próxima, no custo de vida a gente está bem próximo também, no preço da propriedade o Brasil é melhor, no trânsito a Rússia é melhor, na poluição a Rússia é melhor também, mas no clima o Brasil é muito melhor, né? Então, pessoal, olha só o que a gente fez. A gente acessou dados que estavam armazenados num arquivo separado por vírgula, a gente levou para o Python, a gente trabalhou aqui no Google, né? E hoje é muito fácil, né? Então, a gente tem as funcionalidades da IA. Olha só, eu quero aqui explicar o meu código. Eu consigo fazer aqui. E ele vai te dizer, por exemplo, o que você está fazendo passo a passo. Tudo isso é muito interconectado hoje.
não precisa ter um conhecimento robusto no código, né? E hoje, o que a gente tem que ter é conhecimento de negócio e capacidade e vontade de aprender. Porque, olha só, para entender o que está acontecendo aqui, basta vir aqui e pedir para ele explicar o código, né? A gente viu isso. Então, as ferramentas estão disponíveis, nunca foi tão fácil aprender e desenvolver. Então, contem com a gente, né, nesse bootcamp. São muitas coisas que a gente vai ver, as possibilidades são imensas. E para os profissionais que hoje dominam e têm essa capacidade de fazer essas análises, que nem a gente viu, né, aqui, que o Brasil é melhor, onde o Brasil é melhor do que a Rússia na qualidade de vida. Então, isso é fundamental, isso faz a diferença nos profissionais de dados, né, essa versatilidade e a utilidade que a gente tem para as empresas. Então, eu sei que essa aqui foi uma pequena demonstração, espero que tenham gostado. Quem quiser, a gente vai compartilhar para vocês acessarem também. Mas já vai estar disponível para vocês. Quem quiser também conversar comigo, pode me procurar no LinkedIn. E contem comigo. Quem entrar aqui no Bootcamp, espero participar com vocês na jornada. E é isso, Beto. Acho que acabamos aqui no tempo. Eu vou devolver para você. Legal, Bruno. Eu acho que o que você trouxe que é muito bacana né? Aqui você trouxe uma temática, né? Que às vezes pode ter ficado ainda tem uma certa dúvida, mas é muito bacana que é o que você falou. O que importa é o raciocínio por trás, né? O que você está construindo. Então, aqui, por exemplo, você fala assim: eu tenho uma vontade de morar na Rússia. Será que é um lugar bom para eu morar? Pô, você construiu aqui uma coisa muito legal. Então, pô, se eu for para lá, pô, o custo de vida aqui é mais barato, lá é mais caro, aqui é isso, o que eu consigo encontrar? Então, por exemplo, aqui você poderia decidir para que lugar do mundo ir só olhando para esse gráfico, né? Tipo, colocando assim, que lugar que tem uma qualidade de vida mais legal. Então, você pode tomar a sua decisão não só por experiências, ou porque um falou por outro, não, mas por um dado técnico, né? Isso que eu acho que é o grande diferencial, né? Que é o que você falou. Tira o feeling e entra o racional, né? Exato, e faz todo sentido, né? As empresas hoje, elas têm os dados, elas precisam de pessoas para fazer essas análises, né? Fazer tanto a parte visual que a gente viu, quanto a manipulação, quanto a parte de realmente, cara, para que vai servir isso? Então, que nem a gente viu, de repente, se você está pensando em se mudar para algum país da Europa, por que não? Acesse esses dados, explore eles, veja você mesmo com seus olhos, use uma IA da vida para começar a conhecer esse mundo. E vale a pena, pessoal. Vale a pena. É um trabalho que vai compensar para vocês, quem quiser entrar com a gente na jornada. Bom demais, bom demais. E aí, galera, pensando agora, né? Vocês viram ali, o Bruno trouxe as explicações. O que vocês acharam? Foi fácil, interessante, coloquem um. Foi difícil, mas achei muito legal, achei bem interessante. Vocês vão colocar o 2. E assim, nossa, Roberto, Bruno, eu não entendi, foi nada. Para mim, vocês falaram grego, aí vocês podem colocar o 3. Mas, gente, uma coisa que eu que já estou aqui há um tempo mais e já conversei bastante com o Bruno, o que importa é sempre o raciocínio, tá, gente? Construir é muito do que ele trouxe. Hoje você tem uma IA para auxiliar. Essa parte de construção hoje não é o foco de vocês. Então não se privem quando ele falou assim, a gente vai trazer sobre os pandas, vai trazer sobre... Não, gente, o panda não é um bichinho, o panda é uma biblioteca, mas o que faz certinho vocês não precisam saber. O foco real qual é? É vocês entenderam o raciocínio por trás. Vocês viram que o Bruno foi ali explicando, mas o porquê que ele foi colocando essas informações? Porque era o que ele gostaria de saber, o que ele precisava explicar para vocês. Aonde que o Brasil estava localizado. Então, por exemplo, olhando ali, Bruno, eu já tô com uma vontade de ir para a Suíça já. Você já mostrou para mim ali que Suíça é para onde que eu deveria ir, né? Que é onde tem ali todos os rankings bem altos, né? A gente viu no gráfico como a Suíça fica fora da curva, né? Deve ser um lugar realmente bizarro de bom. É exatamente isso. Eu falo que eu tenho alguns amigos, né, que ou moraram ou que moram ainda lá, e é exatamente isso que eles trazem. É uma qualidade de vida excepcional. Né? Então você tem ótimos salários, você tem uma educação, você tem segurança, você tem muito. O que falta lá, Bruno, não sei se você já ouviu falar, você sabe o que falta na Suíça? Brasileiro? Problema, cara. Eu tenho amigos que eles falam que o que falta lá é problema, cara. Eles falam que a vida ela é tão pacata, mas tão pacata que, de verdade, eu tenho um amigo que ele era médico lá e agora ele voltou pro Brasil. Ele falou, Beto, eu tava sentindo a falta do caos. Porque ele falou, lá é tão calminho as coisas que parece que a vida fica sem emoção. E eu falei assim, e ele é suíço, ele é nascido lá, né, o Stefan. E eu falei, Stefan, como assim, meu filho? Ele falou, Beto, falta, cara, acredite ou não.
cansa a vida ser sempre quadradinha. Então ele fala que esse problema, vamos dizer assim, ele mora aqui também na minha cidade, ele fala, cara, esse problema do brasileiro, essa diversão que é o brasileiro, faz muita falta lá. E eu achei isso muito legal, né, quando ele trouxe, porque você fala, poxa, se é tudo tão bom, por que não ficar? E aí ele trouxe esse dado. Então fica para ti, Bruno, falta problema para esses caras, viu? Mas legal. A maioria aqui do pessoal que respondeu achou bem interessante, mas teve uma certa dificuldade. Mas, gente, é por isso que vocês também vão fazer o curso conosco, para quebrar essa dificuldade. O Bruno não aprendeu isso do dia para a noite. Não foi simplesmente ele ligando ali no YouTube, vendo uma pessoa falar, que hoje ele é extremamente esse profissional capacitado. Claro que a gente precisa treinar, a gente precisa realizar, e você também precisa ter a base teórica, como o Bruno bem disse. E é isso que a gente vai ter no nosso bootcamp. A gente vai ter algo muito semelhante, só que muito mais útil e muito mais interessante. Porque isso aqui é apenas um projeto que o Bruno trouxe. Mas, na verdade, é um exercício, né? O projeto ele vai ser bem mais robusto e bem mais legal. Vai fazer muito mais sentido para o dia a dia de vocês. E trazendo aqui, né, então, uma questão salarial. Hoje, quando a gente fala de Brasil, um júnior está recebendo ali na faixa de R$ 5.000. Depois ali de 2 a 3 anos que ele avança para uma etapa pleno, isso colocando na média, tá, gente, que o Glassdoor traz para a gente, o salário ele já pula para 8 e depois a gente falando de um sênior, ele já fica na faixa de R$ 13.000. Isso pensando no público Brasil, tá? Claro que a gente já trouxe ali os salários de fora, que são um pouco mais altos, mas olhando para o Brasil. E isso, essa reflexão eu trago para vocês. R$ 5.000 hoje, para um salário júnior, é muito mais do que tem muitas pessoas que já estão há 10, 12, 13 anos no trabalho. Por quê? Porque essa é uma área extremamente valorizada. É o que o Bruno disse, vamos pegar um gancho, né? Teve uma vez que você trouxe uma temática, né, Bruno, falando de venda de iPhone, de iPad. Hoje, uma empresa que consegue determinar se ela vai conseguir investir mais, investir menos, ela economiza muito dinheiro e ela ganha muito dinheiro. Então, esse dinheiro que ela deixa de gastar e o que ela ganha mais, ela pode te trazer de salário. Por isso que os salários eles são bem atrativos e é um ramo que tende a crescer muito, muito, muito. E aqui trazendo, né, a mesma comparação para a ciência de dados, o salário inicial hoje a gente fala ali de 7.500 como um júnior, né, na nossa base do Glassdoor, depois avança para 11 mil como pleno e como sênior R$ 16.000. Então assim, gente, buscando tudo que vocês trouxeram aqui no chat, a gente enxerga que é uma área extremamente é, com uma demanda extremamente alta, né? A gente tem uma oferta muito grande hoje de empregos. Então, assim, para quem gostou, gente, é dar o próximo passo, começar o bootcamp e poder ingressar, então, nessa vida, tá? Alguns dos nossos profissionais, o Bruno, né, que já está aqui, né, participou do nosso webinar, então não vou apresentar novamente, mas eu vou destacar aqui a nota dele, essa nota de 4,97, que é quase perfeita, Bruno, são os nossos alunos que te deram, né? Então eu acho que isso mostra muito da tua capacidade, da tua didática, tua calma, a tua forma de explicar. Isso mostra como eles gostam de você e de como você consegue trazer isso para eles, né? Fora isso, a gente tem revisores de código, a gente tem a parte de suporte técnico, a gente tem os nossos instrutores, a gerente de turma. Então, por exemplo, gente, vocês não ficam soltos. Toda vez que entra um novo projeto, um novo sprint que a gente fala aqui, ou seja, um novo módulo, a gente vai avisar vocês, olha, está começando, turma, está começando isso, como que está o projeto de vocês? Então, aqui, gente, a gente tem um cuidado com o aluno de 360 mesmo. Então, a gente está preocupado com o ensino de vocês, com os projetos, se vocês estão se conseguindo fazer, se não estão. Então, aqui a gente tenta cuidar de vocês da melhor forma possível, porque o nosso foco qual é? Como eu já disse, é que vocês possam, então, conquistar o sonho de vocês, tá, gente? E o grande diferencial, né, que a gente fala também, que é a parte de carreiras. Então, aqui a gente vai desenvolver o plano individual, tá, para vocês. Então, é um plano de desenvolvimento profissional para vocês. Te vai auxiliar na criação de currículo, do portfólio. A gente faz a parte de entrevista. Então, vocês vão virar um mestre da autoapresentação. Isso eu vou falar por mim, gente. O que eu já entrevistei de pessoas ao longo, né, desses quase 20 anos, eu já perdi a conta e é muito difícil. Tem candidatos que são bons, mas eu não consigo aprovar porque eles não sabem se vender, eles não sabem como participar de uma entrevista. E isso aqui a gente vai treinar, tá, com vocês para vocês virarem então esse mestre. A gente vai criar, né, auxiliar vocês a criar essa presença online, que é como o Bruno trouxe, ela é essencial. Vocês precisam mostrar ali os trabalhos de vocês, se colocar ali na frente de um LinkedIn ou de outras plataformas.
Você vai ser um ninja do networking, porque, gente, melhor coisa é quem indica, né? Por exemplo, se eu hoje precisasse, uma empresa hoje falar, cara, estou precisando de um cientista de dados, eu já conheço o trabalho do Bruno, eu recomendo ele de olho fechado, eu já sei das capacidades dele. Então, é muito mais pesado um networking do que quando a gente tem que se inscrever numa vaga. E com tudo isso, gente, vocês vão conquistar, então, a primeira oportunidade, que é o que vocês tanto buscam, tá? E agora eu vou trazer então para vocês um pouquinho dos nossos preços, que eu sei que é uma grande curiosidade de todos, tá? Então hoje, o investimento para quem mora nos Estados Unidos, que é o mesmo curso que a gente tem no Brasil, né? Afinal de contas, é o mesmo material que a gente tem. Hoje o preço desse curso está em 5.611 dólares, né? Ou traduzindo por real, 32.400 reais. Esse é o nosso preço do curso de análise de dados, gente. O que vocês acharam desse preço? Né? Eu sei que para muitos aqui já imaginavam um preço assim, alguns talvez não entendam assim como, nossa, Roberto, talvez seja muito para mim, mas, gente, esse é um curso validado no mercado global, tá? Porém, para quem se assustou um pouquinho, eu vou trazer para vocês uma beleza. Esse é o nosso preço para quem está morando nos Estados Unidos. Porém, para quem mora no Brasil, e por conta de vocês estarem participando do webinar, a gente vai trazer para vocês uma promoção, tá? Então, hoje, para quem fizer a consultoria, se inscrever aqui, o nosso curso de análise de dados, ele será, então, em 12 vezes de 799. Então, a gente está permitindo para vocês um desconto de 15%, o que traz uma economia de 1.692 no final do curso, tá? E para cientista de dados, trazendo aqui o mesmo comparativo, então hoje o curso ele seria para um americano 48.450, mas por vocês serem brasileiros e participarem do nosso webinar, ele fica então em 12 vezes de 1.139, tá? Uma economia também de 2.410 reais no valor do curso, tá, gente? Então, assim, é um momento chave para vocês. Como o Bruno disse, a procura está muito grande. Eu falo que a procura como aluno aqui está muito grande, graças a Deus a gente nunca teve tantos alunos, né, sendo matriculados. O Bruno está com várias turmas ali, né, que ele está encerrando, já está começando outras. Então, assim, a procura está muito legal, gente, exatamente pelos pontos que vocês trouxeram. As pessoas cansaram de viver e agora elas querem se encontrar. E todos esses sonhos elas estão conseguindo realizar conosco, tá? Então, aqui, né, a gente tem essa oportunidade para todos vocês que ainda estão aqui. Aproveitem, se coloquem aqui, então, no Google Meet. A gente tem pelo menos 25 consultores extremamente especializados, tá? Então, é um time sensacional que eles vão poder, então, conversar com vocês. Então, eles vão entender quem são vocês, da onde que vocês estão falando, o que hoje vocês já realizam, o que vocês buscam. Aqui a gente apresentou para todos, mas ali vai ser uma consultoria individual, tá, gente? Então, não perca tempo. Quem ficou aqui até o final e ainda tem um tempo para fazer esse bate-papo, segue ali com a galera que eu tenho certeza que vocês vão amar. É um time maravilhoso que a gente tem, tá? E para quem ficou também, vocês já podem acessar então o seu certificado aqui no lado da aba. Então, tem ali do lado do chat, tem ali folhetos. Então, se vocês colocarem ali em folhetos, vocês também já conseguem buscar o seu certificado, tá bom, gente? E o presente especial que a gente falou, a gente vai também dar para vocês um guia de iniciantes na introdução a Python. Então, também vocês podem ali na aba de folhetos, buscar também ali o guia de vocês, tá, gente? Então, é uma série de presentes, mas eu acho que o presente maior que vocês podem se dar nesse momento é o quê? É se matricular no curso e dar esse passo para o tão sonhado home office, para salários, para garantia de emprego, para estabilidade, para poder ficar ali na praia e encontrar o Bruno, quem sabe ali em Fortaleza, tá? Trabalhando, mas trabalhando e tendo uma qualidade de vida muito, muito boa. E é o que a gente fala, gente, aproveita então essa mentoria individual com o nosso time de carreiras, que eles vão te dar ali orientações bem claras de como vai ser o seu ingresso no curso e como que vai se estender. Bruno, antes de eu me despedir, eu queria muito agradecer a tua presença, cara. Eu aprendo demais cada webinar que eu tenho contigo. Então, um excelente profissional, você consegue trazer. Cada dia eu sinto que os nossos alunos aprendem mais e mais e mais. Queria agradecer e abrir também até para ti, trazer a última palavra aqui para os nossos futuros alunos. Seus futuros alunos, né, na verdade. Eu que agradeço, Beto. É sempre bom poder compartilhar um pouco.
Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Para mim, até como as portas se abriram tanto para mim, é até um dever para mim ajudar outras pessoas, né? Eu faço questão disso, né? Que a gente sempre deve democratizar o conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento. E, cara, às vezes a gente tem que investir na nossa trajetória, a gente tem que acreditar na gente. Eu investi muito em educação no passado e hoje eu colho os frutos, né? Por isso eu sei a importância disso. Então, acreditem nisso, né? Esse nosso trabalho ele pode mudar vidas e espero realmente encontrar vocês, né? Que nem o Beto falou, estou terminando uma turma já já. A gente conversa outras e pode ser que a gente se encontre. Maravilha, Bruno. Espero que você possa ver muitos e muitos alunos aqui. Então, gente, quem ainda estiver aqui, clica aqui, ó, gente, a gente já compartilhou o link do Google Meet. Vocês vão entrar lá e vão ser direcionados, então, para os nossos consultores de carreira. Agradeço demais por todos que ficaram aqui. É um enorme prazer. E os vejo daqui a pouco na sala, tá bom, gente? Uma ótima tarde para todos vocês e um bom final de semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.